Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui no Instituto Fabiano Pires, na nossa série O Estudo dos Salmos. Dessa feita, nós vamos estudar o Salmo de número 5. Eu vou fazer a leitura do Salmo na versão NVI, que é a versão que eu utilizo, tá bom? Diz assim o texto: Escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é em Ti que eu confio e a quem imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, porque contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na sua presença, pois o Senhor odeia todos que praticam o mal. Destrói os mentirosos e os assassinos e traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduz-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplane o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção e em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o favor do Senhor os protege como um escudo. Bem, esse salmo, como eu disse no começo, é um salmo de Davi, e evidentemente esse salmo aqui está categorizado dentro daquela categoria que nós inclusive já mencionamos anteriormente, que é a categoria dos salmos de súplica e lamentação. Na verdade, alguém até denomina esse salmo, ou nomina esse salmo como o cântico do aflito, ou, por que não dizer, o clamor do aflito. Porque é justamente nesse momento aqui que um aflito vai colocar inteiramente a sua confiança no Senhor, pois é o momento em que ele está passando por muitas dificuldades, como a série de inimigos. Inclusive, também, segundo alguns teólogos, esse texto fazia parte do que foi conhecido como oração matinal, ou seja, era justamente uma oração que se fazia com uma série de expressões voltadas para Deus, principalmente na súplica fervorosa ao Senhor, para que ele pudesse estar durante o dia todo fazendo suas intervenções em favor daquele que orava, a fim de que também essas pessoas que estavam orando pudessem, logo que anoitecesse, literalmente desfrutar apenas do descanso no Senhor. Davi clama, evidentemente, nesse salmo, mostrando que o Senhor não tolera os ímpios, mas ele ama os retos e íntegros de coração, principalmente aqueles que se entregam a servir ao Senhor de coração e de alma. Davi também cria na justiça divina, com certeza voltada para o favor para com o justo, né? O favor do Senhor para com o justo, mas ao mesmo tempo sem deixar também de condenar o ímpio. Então, na verdade, o Salmo de número 5 é um daqueles textos muito fortes que nós temos na Bíblia Sagrada, principalmente escritos pelo rei Davi, esse poeta tão extraordinário, esse homem que escreveu tantos textos extraordinários, em que ele rasga o seu coração diante de Deus, e ele começa a rasgar o seu coração justamente fazendo uma oração. E aí ele começa já no primeiro versículo, né? Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Então Davi está rasgando o coração diante de Deus, Davi está falando com Deus literalmente sobre aquilo que o estava incomodando, e ele direciona a sua oração, como era muito praxe da sua parte, ele direciona a sua oração àquela pessoa que realmente podia resolver o seu problema, que era a pessoa do próprio Deus, não é? O Davi não tinha nenhum tipo de receio, de vergonha, de repente ir a Deus em oração e dizer: Deus, eu estou sentindo isso e eu preciso disso da sua parte. Davi, na verdade, com essa atitude, inclusive, de sempre clamar a Deus, e começando, inclusive, esses salmos de súplica, fazendo orações tão fortes, ele nos ensina que nós também temos que fazer isso. Inclusive, ele seguiu o caminho de outras pessoas. Por exemplo, Moisés foi alguém que, à luz do que nós lemos no texto sagrado, ele buscava a Deus insistentemente, persistentemente, até que ele pudesse alcançar da parte do Senhor as respostas que ele precisava. Moisés foi um intercessor nato, alguém com quem nós temos que aprender muito. Lembre-se, por exemplo, só dos períodos que ele passou com Deus recebendo orientações essas que depois foram repassadas a Israel. Uma outra pessoa que também teve uma vida de oração muito bacana, que é claro que não está inserida aqui no contexto da vida específica do Davi, mas que também serve de exemplo, foi o Isaías, não é? O Isaías, inclusive, chegou a nos orientar a buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, e isso através da oração.
O próprio Jesus Cristo, né, nos ensinou, inclusive, a clamarmos a Deus, a buscarmos a Deus, até que pudéssemos realmente receber aquilo que nós tanto precisamos. Então, na verdade, nós temos esse exemplo extraordinário da parte de Davi, que nos ensina muito a sermos pessoas cada vez mais próximas do Deus que nós servimos e, consequentemente, pessoas também mais confiantes na resposta que nós vamos receber. O pedido de Davi, inclusive, segundo alguns teólogos, é como se fosse o pedido de um rei que tinha menor posição ou tinha menos autoridade para um rei que tinha mais autoridade, ou seja, estava numa posição mais privilegiada e pudesse ajudá-lo realmente a resolver uma situação que ele sozinho não podia resolver. E aí, com isso, nós inclusive aprendemos que a oração que nós temos que fazer todos os dias, essa vida entregue na oração, nada mais é do que, na verdade, o uso da melhor arma que nos foi deixada para que pudéssemos realmente batalhar as batalhas do dia a dia. Porque, inclusive, a Bíblia Sagrada vai dizer até que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. E uma vez que elas são espirituais, nós podemos usá-las justamente e, em especial, através da oração. Davi, inclusive, usou palavras muito fortes, né, no começo dessa sua súplica, como, por exemplo, gemer, socorro, imploro, clamor, e não deixou de mencionar também uma palavra muito forte que é a esperança. Ele estava dizendo, olha, eu estou aqui, me colocando diante do Senhor, expondo tudo que eu estou passando, mas na convicção, na certeza, na esperança muito firme de que o Senhor está me ouvindo e vai atender a minha súplica, o meu clamor, e vai entender o meu gemido, não é? E aí, inclusive, também nós precisamos pontuar o fato de que, segundo alguns comentaristas, Davi faz a menção logo de manhã, não é? Dizendo, olha, eu estou fazendo essa oração logo pela manhã, porque na verdade nós tínhamos ali 2 momentos de sacrifício diário, né? Nós tínhamos um momento mais matutino e um vespertino já entrando na parte noturna. E o Davi estava dizendo mais ou menos como se fosse assim, eu acabei de acordar, estou apresentando ao Senhor as minhas dificuldades, porque eu tenho certeza que durante o dia o Senhor vai pelejar por mim e à noite eu vou literalmente deitar a minha cabeça no travesseiro, vou conseguir dormir, descansar, porque eu sei que o Senhor é quem luta por mim. Evidentemente, então, quando Davi faz a sua súplica, não é? E ele também não deixa de mencionar um ato muito comum à época, que era justamente os sacrifícios, e inclusive quando nós lemos o Antigo Testamento, em especial a época de Israel no deserto, nós temos aí essa prática dos sacrifícios de modo muito comum. Depois alguns reis também, né, fizeram isso de modo muito comum, como por exemplo Davi e Salomão, prestaram muitos cultos a Deus com muitos sacrifícios cruentos, que são sacrifícios de animais. A Bíblia sempre vai nos ensinar que nós temos que realmente entregar ao Senhor os nossos sacrifícios para que nós possamos agradar o coração de Deus. Naquela época existia essa praxe de sacrifícios realmente de animais. Inclusive o livro de Levítico traz todas as orientações sobre esse tipo de procedimento. Na verdade faz parte da lei religiosa de Israel, não é? Ou lei cerimonial também, pode ser dito assim. Mas hoje nós temos como principal sacrifício justamente a nossa vida, né? Nós temos que entregar a nossa vida por completo ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus que nós servimos. Na verdade, esse sacrifício é o de maior e o de melhor que nós podemos fazer para o Deus das nossas vidas. Inclusive, quando nós abrimos mão da nossa vida, da nossa vontade, dos nossos quereres, para que Deus possa fazer aquilo que é a vontade dele, pode ter certeza plena e absoluta que nós vamos alcançando quase que sempre, né, a cada momento da nossa existência, justamente a condição de desfrutarmos a plenitude da bênção do Senhor sobre nós. Inclusive, é mais do que fato, nós não temos necessidade nenhuma de ficar fazendo sacrifícios de tolo. Aquele tipo de sacrifício em que nós fazemos grandes, ou desenvolvemos grandes momentos de dor, de sofrimento, como se isso fosse agradar o coração de Deus. Na verdade, todo sofrimento já foi literalmente colocado diante do Senhor através do sacrifício de Cristo lá na cruz, e nós não temos mais obrigação de fazer esse tipo de situação acontecer, porque Jesus já pagou todos os preços, tá bom? Todos os preços que eu digo, porque na verdade ele pagou o preço pelo pecado original, mas ele não deixa de hoje nos dar a condição também de invocarmos o sangue dele mesmo derramado ali na cruz, para que nós possamos pedir ao Pai perdão pelos nossos pecados e erros diários, tá bom? Evidentemente, então, continuando aqui a explicação do Salmo, Davi não
não deixa de fazer menção dos inimigos, que não eram inimigos apenas dele, mas consequentemente também eram inimigos do próprio Deus. E o Davi, muito esperto, faz com que o Senhor se lembre da maneira como ele trata, né? O Senhor trata os ímpios de uma forma e os justos de outra forma. É claro que Deus não precisa ser lembrado da maneira como ele trata as pessoas, mas na verdade essa foi uma artimanha da parte de Davi, e inclusive ele também usa palavras muito fortes para mencionar os seus inimigos. Ele fala sobre injustiça, sobre homens maus, sobre arrogância, sobre mentira, sobre o fato de serem traiçoeiros, assassinos e daí por diante, não é? Então, na verdade, o Davi está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor não aceita esse tipo de gente na sua presença, e aí por conta do que eles estão falando e fazendo ao longo do tempo, na verdade estou clamando que o Senhor entre com uma providência e resolva a situação. Entretanto, é bom que nós saibamos que quando nós vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a combater os nossos inimigos, ou para que Ele faça algo que nós, inclusive, nem venhamos a botar a mão, a não ser Ele mesmo fazendo acontecer, nós temos que entender duas coisas muito interessantes. Primeiro, quem são os nossos inimigos, para que nós saibamos realmente como lidar com eles na própria oração. E segundo, saber que Deus trata cada pessoa de uma forma. Não é porque Deus tratou um inimigo específico de uma forma que Ele vai tratar igualzinho. Deus não tem uma forma, Deus não tem um padrão. Ele sabe como agir com cada pessoa de acordo com os seus propósitos, e nós temos que entender isso, tá bom? Porque, na verdade, como eu disse, também vou repetir, para o Davi o que mais interessava é que eles fossem punidos e ponto final. E o Davi vai caminhando então para o final da sua súplica, da sua oração, desse salmo, dizendo justamente da sua convicção, da sua certeza em ser aceito pelo Senhor. Ele diz, inclusive, eu vou entrar na sua casa, no seu santuário, e vou ser aceito na sua presença, porque eu estou caminhando na direção de estar todos os dias vivendo uma vida cada vez mais justa, não é? Ele queria estar sempre sendo aceito por Deus, porque ele sabia que longe de Deus seria uma derrota completa, mas ao mesmo tempo ele estava sempre ali mencionando: Deus, eu sei que eu sou aceito porque eu estou procurando ser justo, mas eu sei que o Senhor não vai permitir que os ímpios prosperem mais do que já prosperaram e avancem mais, porque o Senhor tem todo o poder nas suas mãos de barrar as atitudes desses homens tão maus, não é? Muito interessante, né, ver a oração de Davi, porque Davi tinha uma convicção tão interessante, tão forte, né? E ele diz que realmente os justos têm a bênção do Senhor, e é essa mesma convicção que nós temos que ter. Se você prestar bem em todos esses salmos de súplica de Davi, ele nunca vai deixar, por mais que ele esteja angustiado, de acreditar que Deus realmente era poderoso para resolver as situações. Que todos nós então possamos ter a mesma atitude de Davi, a mesma convicção, para que nós cheguemos realmente às vitórias que nós tanto almejamos, tá bom? Deus te abençoe e até o estudo do Salmo de número 6.